A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa tarde de salvação. Eu quero compartilhar com os amados a palavra que está em Lucas 3, que fala de João Batista, Percussor do Messias. Por coincidência, ontem eu vi uma palavra bem próxima falando sobre o batismo de Jesus, que estava em Lucas. E hoje Deus me deu essa palavra, que confirma, E eu quero compartilhar com os amados. Diz assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará. Aleluia. E os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contai-vos com o vosso soldo. Amém? Glória a Deus. Uma palavra forte, Porque até os poderosos, da época foram ter com João Batista no deserto. Eles entendiam toda a palavra que estava sendo pregada. Ele entendia quando João falava: raça de víboras, arrependei-vos. Aleluia. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo num tempo em que aqui fala, de dividir, a roupa, dividir o alimento, e não peçais mais do que está ordenado pelo Senhor, E o soldado, que faremos, Não defraudeis, E contai-vos com o vosso soldo, porque muitos, como a parábola do servo mau, o que ele fez? Ele devia os impostos,
e clamou, e os seus subordinados que ele emprestava, ele cobrava 3 vezes mais. Ele pediu ao seu senhor misericórdia, mas não teve misericórdia dos seus conservos. Então, aqui Deus é o tempo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, né, em nossa nação. Por isso que nós devemos praticar, né? Aqui fala, né, na nossa meditação, a fé prática. João Batista foi um poderoso e dedicado, estavam quietinho, evangelista. Ele procurava conduzir o povo ao arrependimento e ao batismo, preparando para a vinda do Messias. Do Messias prometido, o qual viria para batizá-lo com o fogo do Espírito Santo. João Batista levava convicção ao coração das pessoas que, convencidas dos seus pecados, lhe perguntavam o que deveriam fazer para ser salvas. Ele as orientava a repartir suas túnicas e os seus alimentos com os necessitados, mostrando-lhe que a fé é rica em obras. Os publicanos também lhe perguntavam o que deveriam fazer, e João lhe respondia: não cobreis mais do que o estipulado, demonstrando que a conversão implica em mudança de vida. Os soldados se aproximaram dele com a mesma pergunta, e ele orientou a tratar bem as pessoas sem defraudá-las, contentando-se em viver apenas com seu salário, pois a fé verdadeira é contrária a qualquer atitude desonesta. A mensagem de João era uma religião prática, não a mera aparência, ainda que a salvação nos seja oferecida pela graça de Cristo por meio da fé na sua justiça. Não deixa de ser a verdade importante, que a fé sem as obras é morta e que a doutrina da graça sem obediência é uma desgraça. A pessoa alcançada pela graça salvadora de Cristo deve manifestar uma nova atitude em sua relação, tanto para com Deus quanto para com o próximo. A graça de Cristo precisa ser vista em ações, palavras condizentes com a fé que dele procede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos ouvindo tantos escândalos, tantas coisas, tantas novidades, e o Senhor está, através dessa palavra, enviando, profeta a se arrepender da ira, a se arrepender dos seus pecados, para eles endireitar os seus caminhos e as suas veredas tortuosas, caminhos escabrosos. Que toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, aleluia, produzíveis fruto de arrependimento. É o que nós precisamos praticar. E está falando, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vai ouvir e vai observar o que está acontecendo. Se nós nos unirmos na mesma fé, no mesmo propósito e seguir a orientação da palavra, porque a palavra de Deus, ela é a nossa bula, ela é a nossa bússola, ela é o caminho, a verdade e a vida para quem faz bom uso da palavra. Porque muitos pegam a mesma palavra e fazem uso contrário, que leva o seu irmão, o seu próximo, para a derrocada, para o caminho da perdição, e entra em debate, em discussão, buscando aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não conhecem. Por isso que eu digo, vocês têm que ler, vocês têm que perguntar,
tem que estudar, né? A escola bíblica é uma escola de teologia, onde você tem a liberdade de perguntar e tem a graça de aprender também, né? Não tem, para mim, a maior escola de teologia é a escola bíblica dominical, porque ali são abordados vários assuntos da Bíblia, vários questionamentos, há debates ali, né, entre os alunos ali até chegar num consenso e no entendimento da palavra de Deus, porque é através do entendimento que nós vamos, né, mudar a nossa vida, que nós vamos endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, aquilo que praticais, não pratique mais. Aquilo que falais, não fale mais. Aquilo que te sobrava, que tu jogava fora, dá para o seu irmão que precisa. Pratique o amor, porque a palavra de Deus diz, né, que o amor de muitos se esfriaria. E verdade, o amor, nós vemos claramente que o amor se esfriou, a começar por dentro da nossa própria casa. Não só o amor, mas o respeito também, que é fundamental para qualquer relacionamento humano, seja entre casal, entre amigo, entre pais e filhos, entre irmãos. O respeito é fundamental para desenvolver uma boa relação de amor, de amizade, de carinho, de compreensão e de crescimento. O que não há mais, verdadeiramente, o amor se esfriou, o respeito também. Nós temos que andar com muito cuidado, até para não esbarrar, porque hoje eu presenciei, né? Esbarraram no rapaz que estava do meu lado, né? E a pessoa assim olhou, achou que foi proposital, né? E olhou de cima a baixo, de baixo a cima, né? E eu fiquei assim observando, esperando, né? Que ele ia ter uma reação, mas só que ele saltou do ônibus, né? Isso era dentro da condução. Eu fiquei ali observando. Falei, Jesus, misericórdia, né? Falei, né, para mim mesma, né? Jesus, misericórdia, misericórdia. Porque não está fácil de conviver com o próximo, mas nós temos que nos resguardar. Senhor, quando sairmos, Senhor, guarda a nossa saída e a nossa entrada. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. Passa um muro de fogo à nossa volta para nos guardar, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar à nossa frente. Portanto, a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Vigiai em todo o tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os irmãos leiam e medite a palavra, porque Mateus, Lucas e Marcos, eles falam das mesmas coisas, mas cada um tem uma visão diferente dos fatos, do que aconteceu. Que os irmãos possam olhar por esses ângulos que esses três profetas, né? Eles olharam e examinaram e observaram e escreveram, para que hoje nós possamos, né, estar esperto, né, estar atento à palavra. Amém? Que Jesus abençoe, uma boa tarde de salvação. Deus seja contigo por onde você andar, por onde você for. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está muito quente, muito calor, muito abafado, choveu, mas continua abafado, né? Então os cabelos estão sempre molhados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tempo, né, a vida, vai nos marcando de uma forma que a gente vai nos transformando, né? Amém? Glória a Deus.
dá um likezinho, compartilha com quem precisa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.